pessoal, nós somos Irmãos Pinto e viemos trazer mais um vídeo para o canal. Pessoal, hoje o vídeo é jogar Super Temático contra a minha irmã. É História. Eu sou bom em História. Por isso vou começar eu. A primeira pergunta, boa. Yes! Os almoravidas eram muçulmanos ou cristãos? Almoravidas? Acho que eram muçulmanos. Certo. Só a minha irmã tem a primeira resposta, certo? É. Vou começar agora, vai ser a minha A vez. ditadura militar foi instituída em 1922, 1939, 1946 ou nenhuma opção. Que? A ditadura militar Ditadura? Ditadura militar foi instituída em 1922, 1939, Ditadura 1946. militar? Ditadura militar, acho que foi 1939. Se eu não me engano, acho que foi 1939. Falso. Não é? Foda-se. Enganei-me, pessoal. Pensei que era 1939. Vamos lá ver. Ora, quem era o justiceiro? Dom Afonso V, Dom João V ou Dom Manuel II? Dom Afonso. Dom Afonso? Dom Manuel. Se a minha irmã tem uma resposta certa e uma errada, tenho uma errada. Viriato lutou contra os romanos ou muros? Viriato lutou contra os romanos. Se não me engano. Romanos? Acho que era romanos ou muros, agora não sei. Romanos. 1-1, pessoal. Está aí 1-1, estamos empatados. Que rei promulgou a lei mental em 1434? Queres que repita a pergunta? Quero. Que rei promulgou a lei mental em 1434? Dom João II, Dom Duarte, Dom Manuel I ou nenhuma opção? Nenhuma opção. Não sei. Então nenhuma opção. Errado. Tua vez. Tá, 1-1. Um ponto em cada um só. Os romanos construíram pontes na Península Ibérica, sim ou não? Sim. Sim! Deixa eu ver. Dom Sancho I foi o segundo rei de Portugal? Sim ou não? Dom Sancho I? Sim, Dom Sancho I foi o segundo rei de Portugal? Sim ou não? Não, acho que não. Errado, sim. Dom Sancho I, segundo rei de Portugal. Agora para a estrela. Em que ano começou a revolta do Manuelinho? 1587. Manuelinho ou Manuelino? Manuelinho. 1587, 1637, 1778 ou nenhuma opção? Diz lá os anos da Karen. 1587, 1637, 1778. 1587. Arrasta. 1-1, pessoal. 1-1. Estamos empatados 1-1. Para o R. Diogo de Silves foi um importante aviador ou navegador? Diogo de Silves foi um importante aviador ou navegador? Aviador. Errado, navegador. Vamos lá, pessoal. Minha vez agora. 1-1, pessoal. Um ponto em cada um. Um ponto em cada um, caralho. Espera aí. O Estado Novo era uma ditadura, democracia, monarquia ou nenhuma opção? Como? Ouvi a pergunta. A ditadura, democracia, monarquia ou nenhuma opção? Acho que era democracia. Democracia. Arrasta. Fogo. Uma ditadura, o Estado Novo. Que ditadura? Era uma ditadura. Isto era uma ditadura. A Liga da Defesa da República foi conhecida por Liga de Madrid, Paris, Lisboa, nenhuma opção. Não percebi nada. Não percebi a pergunta. Oi, as burras que não sou. Também A Liga de Defesa... A Liga de Defesa da República ficou conhecida por Liga de Madrid, Paris, Lisboa, nenhuma opção. Uma opção. Madrid? Se fosse. 1-1, pessoal. 1-1, pessoal. Vamos na Em luta. Minas Gerais, os portugueses trouxeram seda, soja... Opa! De Minas Gerais, os portugueses trouxeram seda, soja, ouro ou nenhuma opção? Ouro! Ouro! Ah, pois é. 2-1, pessoal. Estou a ganhar 2-1. Não importa. Deixa cá ver.
No Brasil, a senzala era a casa dos escravos ou senhores? Cinzela, acho que era dos escravos. Certo. Tá, dá 2-1, era 2-2. Pelágio liderou os cristãos na Batalha de Covadonga. Deixa eu ver que eu li. Pelágio. Deixa eu ver a pergunta. Pelágio liderou os cristãos na Batalha de Covadonga. O que eu disse? Passe ou não? Não! Não. Não! Sim. 2-2, não é? Vamos cá ver. Para o P. Dom Sancho I foi o segundo rei de Portugal? Dom Sancho I? Não. Sim, ainda há um bocado cedo esta resposta. Ah. Então o texto não. 2-2, podia estar à minha frente a 3-2. No ano primeiro depois de Cristo estava-se no século I, segundo, terceiro ou nenhuma opção. No ano primeiro, Depois de Cristo. depois de Cristo. Um depois de Cristo. Estás no século 1 depois de Cristo. Século 2. Século II. Tens a certeza? Mete lá! Se não for, não foi. É só século I. Que século tu és burra? Não tem nada a ver. O século para o ano. O século 1 não tem nada a ver com o ano. 2-2. Ora, deixa cá ver. Dona Beatriz era casada com o rei de Castela? Sim ou não? Sim? Certo. 3-2. Estás a ganhar 3-2, pessoal. Está à minha frente por um ponto. B. Quem Que foi? beleza, pergunta. Qual foi a moeda adotada em 1911? Do grão, escudo, real, nenhuma opção. Qual foi a moeda em 1911? Mas que é de Portugal? Não sei se é que é. Epá, mete o escudo. Foi Portugal, é escudo. 3-3, minha filha. 3-3, caralho. Como é que é? Deixa cá ver, ora. Terras doadas à nobreza chamavam-se coutos, honras. Coutos ou honras? Coutos. Honras. 3-3. Ainda disse isso semana passada. Ainda por cima deste ter essa matéria na semana passada. Quem foi o último rei de Portugal? Dom Carlos, Dom Manuel II, Dom Afonso III ou nenhuma opção? Dom Carlos, o último rei de Portugal foi Dom Carlos. Que guerra fatal. Itália. Sim, rei. Que Ih. guerra fatal. Itália. Deves pensar também, não? D. O rei. Que rei sucedeu a Dom Afonso II? Dom Sancho II, Dom Pedro I, Dom Dinis, nenhuma opção. Dom Dinis. Sim. Errado, Dom Pedro I. Eu estou a dar se outra vez então. Olha lá. 3-3. Quem se opunha a Salazar, mude ou pida? Mude. A Pida não só punha a Salazar. Quem é que se ia? Mas a Pida pertencia a Salazar, porque aqui é só pôr. Que rei pertenceu à terceira dinastia? Dom Duarte, Dom Sancho II, Dom Filipe, nenhuma opção. A segunda dinastia? Que rei pertenceu à terceira dinastia? Dom Duarte, Dom Sancho ou Dom Filipe? Terceira. Dom Filipe? Certo. Tá, 4-4. 4-4. Estamos empatados, pessoal. Estamos empatados. Quantos foram os traidores que mataram o Viriato? 2, 4 ou 7 ou nenhuma 2. opção? Variado foram 2. Eram 2. Eram 2. Não, foram 4. Foram 4. Foram 4. Vou esperar lá que já vais ver. A guerra colonial começou em 1961, 1968 ou 1972? 1904. A primeira. 5-4. Já é 1961. Dom Sancho II reinou no século 11, 12 ou 13? No século XII. Que reinou no século XII. Não. Não. Acho que foi no século Mas 13. também estás aí a mandar bocas que erro para quê? Deste na mania que és mais inteligente, mas erras praticamente quase todos. Os muçulmanos chegaram à Península Ibérica vindos do norte da Europa, sul da África, norte da Ásia, nenhuma opção. Repete outra vez a pergunta. Hoje, os muçulmanos chegaram à Península Ibérica vindos do norte da Europa, sul da África, norte da Ásia, nenhuma opção. Sul da África. Sim. Norte da Ásia, mas espera. 5-4, estás a ganhar por um ponto. B. O padrão era um pirata, navio, marco ou nenhuma opção? Um padrão? Um padrão acho que era um marco. Marco. Sim!
Não vai perder, não. Então se está 5 a 5, para que é que eu tenho mal a perder? Se perder, perdi! Isto é um jogo. Então, durante o Estado Novo havia liberdade de expressão, sim ou não? Durante o Estado Novo? Não. Sim. Posso-me dizer qual é a resposta que metes? Sim. Não. Só sabia que era não. Eu não te disse para responder, eu simplesmente, tu respondeste o que quiseste. Tá cá! Mas toda a gente sabe que não havia. Então Salazar não me deixava mexer. Além das sesmárias, relacionava-se com marinha, turismo, agricultura, nenhuma opção. Agricultura. Agricultura. Sim! 6-5. Ora. Viriato lutou contra os romanos ou mouros? Viriato? Romanos ou mouros? Acho que foram mouros. Foram mouros? Sim. Romanos, já respondeste a pergunta! Ai, eu respondi esta pergunta! B. Viriato lutou contra romanos ou mouros? Romanos. 7-5. Deixa eu ver. Ora, a União Ibérica começou em 1580 e terminou em 1600, 1620 ou 1640. 1600 e... Qual é que é o primeiro nome? A União Ibérica começou em 1580 e terminou em 1600, 1620 ou 1640. 1600. Não importa. 1620. Não importa se perder. Não tenho mal a perder. Ninguém tem mal a perder, é só para nos divertirmos, não é, pessoal? Nós não temos mal em perder, é só diversão, pessoal. Só diversão. Tá bem, cala-te agora! Diz lá. Em que século ocorreram as invasões francesas? Século XVIII, Mostra lá os séculos. XIX X e V são 5, 6, 7, 18. Século 19, 21. 19 Isso é o 19. e Século 20. 20. Século 18. Século XVIII. Não, século 19. Século 19. É século 19. Esquece. Está 7-5, não é? Só para ficar sempre, porque às vezes posso me enganar. Eu posso usar às vezes 8-5 ou 7-6. Deixa cá ver. Quem foi o último rei de Portugal? Dom Carlos, Dom Manuel, Dom Afonso III, nenhuma opção. Nenhuma opção. Errado. Mas o último rei de Portugal não foi Dom Sancho. Ai, rapariga, aqui neste são diferentes. Tá cá? Qual foi o rei que sucedeu a Dom Tivesse Afonso? sido melhor. Tu disseste quem é que foi o último rei de Aí, Portugal. quem foi o último rei de Portugal? A outra pergunta era quem sucedeu a Dom Afonso Henriques? A seguir, quem foi o próximo Qual rei? é o cognome de Dom João III? É Piedoso, Desejado ou o Casto e a minha opção? Dom João III Piedoso. Ora, para eu de história. 8-5. As leis pragmáticas foram publicadas. As leis pragmáticas foram publicadas pelo Conde da Ericeira, Malveira, Arrábida, nenhuma opção. Não sei essa. Não sei. Escolhe tu. Escolhe uma. Vai nenhuma opção mesmo. Não quer escolher a outra? Ai, mete a segunda. Ericeira. Oh, que cena anda isto, pá. Pronto, mas é o 7º ano. Gay. O nome 8-5. da quarta dinastia dos reis de Portugal. Portugueses. Joaninha, Filipinha, Borgonha. Nenhuma Quarta opção. dinastia? Sim, é. Borgonha. Borgonha. Esta aqui? Sim! Arrasta. 8-5. Bolas. Deixa eu ver. O cognome de Dom António é o Casto, o Conquistador, o Navegador, nenhuma opção. De Dom quê? Dom António. António. Dom o Casto. António o Navegador. Está bem, não me importa. Olha, já estás com mal a perder, isso é mal a perder. Eu não estou com mal a perder. Bem. 8-5. Em que batalha terá morrido Dom Sebastião? Aljubarrota, Alcácer Quibir, Ourique ou nenhuma opção? Dom Sebastião? Sim, é. Ai, desgraça. Batalha de Aljubarrota. Arrasto. Oh. Acho que foi de Alcácer Quibir. É. Estava a pensar no outro. No de Aljubarrota. Vasco da Gama chegou à Índia por via marítima em 1498, sim ou não? No quê? 1498.
Não. Sim. Por amor de Deus. Ai, não me importa. Isso é Se avanço. perdi também. Não, de 8-5. Aposta à morte de Dom Fernando, houve uma crise que durou 2 anos, 50 anos, 100 anos ou nenhuma opção. Após a morte de Dom Fernando, Sim, primeiro. houve o quê? Houve uma crise que durou 2 anos, 50 anos, 100 anos ou nenhuma opção. Foram 2 anos. Pois. Parabéns. 9-5, pessoal, sem inteligente. Portugal participou na Primeira Guerra Mundial, sim ou não? Não. Sim, toda a gente. Quem que não sabe o que é? Sim, Portugal participou na Primeira Guerra Mundial. Ah, é? Portugal! Guerra Mundial. Toda a gente sabe que Portugal fez parte da sua. Participou. Qual é o cognome de Dom Sebastião? O nome agora não diz os nomes? O casto, o desejado, o lavrador ou nenhuma opção. Dom Sebastião Casto. Casto. Ai, o Era lavrador! desejado. Que desejado? Dom Sebastião desejado. O quê? Lavrador? Deixa eu ver. Ruth Pinto pergunta para si. Quem foi o responsável pela morte de Dom Miguel Vasconcelos? Os Távoras? Os Conjurados? Eu não sei se não dei essa Ruth, porcaria. mas respondes junto. Mata a segunda. Acertou. 9-6. Os almoravidas eram muçulmanos ou cristãos? Os almovaridas eram muçulmanos. 10-6. A primeira linha de comboio em Portugal ligava Lisboa ao Porto, Montijo, Carregado, nenhuma opção. O que sei? Escolhe uma. Mate Porto ou Lisboa. Montijo. O que me importa? Não dei sempre. 10-6. Telmo. Cala-te! Telmo. Não vou ler assim! Lê lá. Quem dominava a Península Ibérica quando Jesus nasceu? Romanos, mouros, lusitanos ou nenhuma opção? Península Ibérica, romanos, mouros. Ou lusitanos ou nenhuma opção? Acho que os lusitanos. Lusitanos ou romanos? Romanos, meta romanos. Caralho, assim mesmo, 11-6. Incha aí, bicho. Vamos lá para essa pergunta, senão ainda fico maluco. A Legião Portuguesa defendia o Estado Novo, sim ou não? O quê? A Legião Portuguesa defendia o Estado Legião? Novo? Legião. Sim. Não. Sim. Bem. Não deixe a merda. 10 Todos mandracacas. a 6. C. Barril. É assim. Quê? Barril. Bérrio. Era uma das caravelas armada de Pedro Alves Cabral, Diogo Cão, Vasco da Gama ou nenhuma opção. Acho que era Pedro Alves Cabral. Se não me engano, acho que era de Pedro Alves Cabral. Arrasto. Ih, Vasco da Gama. Porquê que eu não meti Vasco da Gama? A sério. Pessoal, vamos lá. Em que século se aboliu a pena de morte em Portugal? Século XV? Século XVI? Século XVII? Ou século XIX? Século XIX. Boa. 10-7. C. Qual é o povo de origem germânica? Incêndio, tempestade, nevoeiro. Espera aí. Povo? Sim. Não. O levantamento do cerco de Lisboa. Deixa eu caber, mas é pergunta que tu andas aí maluco. É C, D. Levantamento do cerco de Lisboa deveu-se a incêndio, tempestade, nevoeiro. Levantamento? Acho que isso foi uma tempestade. Oh, fogo. Eu nem sei se foi a tempestade ou foi o fogo. Eu acho que foi o fogo. Incêndio? Acho que sim, por causa que foi quando houve. Tá bem. Não, foi a tempestade. Foi quando veio o tsunami. Por isso que se levantou Lisboa. Vamos lá. Quem se opunha a Salazar? Mude ou Pide? Mudo. Ok. 10-8. Estás a ganhar terreno. Começar a ganhar mais terreno. Os muçulmanos chegaram à Península Ibérica vindos de norte da Europa, sul de África, norte da Ásia. Norte da Ásia. Norte da Ásia. Norte da Europa. Fui. Tenho prontos. 10-8. Vamos lá. Foram os romanos que introduziram a numeração árabe? Sim ou não?
Certo. 10 a 9. 10 a 9, pessoal. Ah! O Tratado de Windsor foi assinado entre Portugal e Castela, Inglaterra, Holanda ou nenhuma opção? Em Windsor. Sim, Acho que Inglaterra. Portugal e Inglaterra. boa. 11 a 9. Quem comandou os portugueses na batalha dos Atoleiros? Infante Dom Henrique, Dom Sebastião, Dom Nuno Álvares Pereira, nenhuma opção. Não sei. Mete a segunda. Outra vez. Não tem. 11 a 9. Pessoal, está quase a acabar. Bem. Em que ano morreu Dom Fernando? 1380, 1383, 1385 ou nenhuma opção? 1383. Acertou? Uhum. 12 a 9. A Liga da Defesa da República foi conhecida por Liga de Madrid, Paris, Lisboa, nenhuma opção. Madrid. Errou. Já o bocado errei esta. 11 a 9. Vamos lá. B. A Viriato viveu antes ou depois do nascimento de Cristo? Antes ou depois? Acho que foi depois do nascimento de Cristo. Depois. Antes? Pois, tens razão, antes. 11 a 9. 12, quer dizer. Deixa eu ver se. A Bolsa dos Mercadores foi criada em 1923. Verdadeiro ou falso? A Bolsa dos Mercadores? Em que ano foi? 1923. 1923? Não, 1293. 1993. És verdadeiro? Acertou. 12 a 10. Bem. Quem reinou primeiro? Dom Afonso Henriques ou Dom Dinis? Dom Afonso Henriques. Isso é fácil. 3 a 10. Qual foi a moeda adotada em 1911? Do Brão, escudo, real, nenhuma opção. Escudo. Isso toda a gente sabia, um bocado já disse. 3 a 11. Ainda está já. A Legião Portuguesa é defendida ao Estado Novo. Sim ou não? Sim. Sim. 14 a 10. Quem criou a Companhia das Naus? Dom Dinis, Dom Filipe II, Dom Fernando. Dom Fernando, acho eu. Certo. Espera aí, deixa eu ver. 3 a 11. B. O cognome de Dom António é o Castro, o Conquistador, o Navegador, nenhuma opção. Como? Dom António. O cognome de Dom António é o Ok. Castro, O Castro, Conquistador. o Navegador ou nenhuma opção. Dom António. O Castro. O Dom Castro. António Castro. Achaste? Não é? Não. Bolas. Deixa eu ver. Ora, Portugal foi o pioneiro a abolir a pena de morte? Sim ou não? Foi o quê? Foi o primeiro? Não. Sim, pioneiro foi o primeiro Primeiro. a abolir a pena de morte. Vamos lá. D. Qual o cognome de Dom Duarte? O Eloquente, o Africano ou o Formoso? Dom Duarte, o Formoso. Não. Não bocado acertei essa, o Lucante. E agora errei. Bolas, pessoal, isto está a ficar complicado. Já não temos palavras. Os almofaridas eram muçulmanos ou cristãos? Eu já me vi muçulmanos. Está 13 a 12, faz 12. favor. 13 a 12. A. Os árabes construíram noras na Península Ibérica? Noras. Construíram noras na Península Ibérica? Não. Claro que não. Sim. Sim. Ai! 13 a 12. O autor da letra do hino nacional é Henrique de Lopes de Faria, Mendonça, Andrade, nenhuma opção. Andrade. Sim. Mendonça. 13 a 12, pessoal. Tenho que chegar aos 15, tenho que me afastar dela. Já a G. Quem foi antecessor de Dom Afonso II? Dom Sancho I, Dom Fernando, Dom Miguel ou nenhuma opção? Dom Fernando. Dom Fernando. Arrasta. Pô, Dom Sancho. Acho que foi Dom Sancho primeiro. Vamos lá. Qual era o nome de Dom Sancho I, o Capelo, o Formoso, o Povoador? O Formoso, acho eu. O Povoador.
pessoal está a ficar muito comprido. Vamos fazer mais 2 perguntas. Para combater o despovoamento, Dom Fernando promulgou a lei de boa razão, as leis pragmáticas, a lei das Seis Marias. As leis das 6 Marias. Esta? Sim! Errei! Vamos lá. Está-se a desligar A Bolsa dos tudo. Mercadores foi criada em 1293, verdadeiro ou falso? A Bolsa dos Mercadores? Sim! Falso. Verdadeiro, um bocado respondeste falso. Última pergunta. Diogo de Celos foi um importante aviador, navegador. Navegador. E aqui, Pessoal, vamos acabar hoje por aqui. Já estamos com bastante tempo de vídeo. Mas é assim, pessoal. Deixem o vosso like, ativem o sininho de notificações e subscrevam o canal. Muito obrigado, pessoal. Tchau!